O Inter fez um primeiro tempo absolutamente aceitável, ganhou o primeiro tempo, inclusive. O Internacional defensivamente bem postado. O que o Ramon Dias fez? Ele segurou os dois laterais no primeiro tempo. E ele trabalhou bastante a ideia do Luiz Otávio e do Bruno Henrique diminuírem espaços entre o meio e o sistema defensivo. Isso funcionou na primeira etapa. Funcionou. O Juventude não conseguiu desenvolver o seu futebol, Juventude não teve volume de jogo, o Inter teve uma partida sob controle defensivamente, Juventude não teve nenhuma chance de gol no primeiro tempo, e o Internacional, em algumas escapadas com mais qualidade, chegou com algum perigo, especialmente aquela do gol, que o Carboneiro fez uma grande jogada para o gol do Alan Patrick. Mas o meio-campo do Internacional no primeiro tempo também teve uma produção, quando falo em volume, deficiente. Embora o Oscar Romero fizesse uma bela partida, o Alan Patrick sumidaço, como esteve sumido o jogo inteiro, e aí tivemos algumas dificuldades. Mas repito, o Inter mereceu a vitória por 1-0 do primeiro tempo. Não foi superior ao adversário, apenas soube controlar o jogo e fechar os espaços. E quando teve a chance, marcou. Tá bem, tá tudo certo, tá tudo legal. No intervalo do jogo, o Thiago Carpini, técnico do Juventude, tira o Nenê, veterano Nenê, meio armador de muita qualidade, mas que fazia uma partida sofrível. Tira o Nenê e coloca o Enio, um jogador agudo. Mudou a história do jogo. O jogo virou ao avesso e o Internacional, no segundo tempo, tomou um chocolate. Eu vou repetir, o Internacional, no segundo tempo, tomou um chocolate depois da substituição absolutamente significativa do técnico adversário quando tirou o meia Nenê e colocou o Enio. O segundo tempo foi um horror para o Internacional. Foi um horror. O Juventude empatou e poderia ter vencido o jogo. E digo mais, o resultado foi injusto. O resultado foi injusto, porque o controle do Inter no primeiro tempo não lhe estabeleceu uma superioridade nem de perto do que foi a superioridade do Juventude na segunda etapa. E aí começam a aparecer os problemas do Inter. E eu não estou aqui achando que o Inter fez uma partida ruim no segundo tempo porque sofreu. Eu até imaginava que o Inter sofresse no segundo tempo. O Inter estava ganhando por 1-0, o adversário vive um momento desesperador. Obviamente iria para cima, obviamente faria alguma substituição para ser mais agudo, avançaria as linhas e estabeleceria uma pressão. Eu estava preparado para sofrer. Mas sofrer com qualidade. O Juventude no segundo tempo, embora por óbvio seria mais ofensivo, ele esteve permanentemente no nosso campo. E aí vem o primeiro problema e a nossa culpa. O Internacional não teve a capacidade de retenção na bola na frente. O Inter não teve a capacidade de segurar o mínimo que fosse a bola no seu setor ofensivo. O Inter inexistiu ofensivamente no segundo tempo. Meio campo do Internacional, na lida ofensiva, inexistiu. O Alan Patrick fez uma partida, embora o gol, o Alan Patrick fez a mesma partida que vinha fazendo pelo Internacional, escondido e deficitário por completo. Muito ruim a partida do Alan Patrick. E no segundo tempo o Romero também caiu de produção. O Inter não teve transição, o Inter não trabalhou pelos lados do campo, o Internacional não conduziu com volume de jogo para segurar a bola, não abasteceu seus atacantes, o Inter não fez nada ofensivamente no segundo tempo. Nada, absolutamente nada. Eu até acho que o Ramon Dias demorou um pouco para fazer as substituições que fez. Quando ele tirou o Romero para botar o Ronaldo, quando ele tirou para botar o Tabata, quem que ele tirou para botar o Tabata? Enfim, mas ele botou o Tabata, tirou o Bruno Henrique e o Romero e botou o Ronaldo e o Tabata, dando uma consistência um pouco melhor no quesito de intensidade e marcação do meio campo. Depois ele tira o Alan Patrick também, porque era um ponto negativo. Mas isso não impediu que o Juventude continuasse tendo supremacia no jogo, né? Taticamente, no segundo tempo, o Thiago Carpini fez o que deveria fazer, mostrando o bom treinador que ele é. Agora, eu não vou condenar o Ramon Dias. Zero cobrança para ele. Zero cobrança para o Ramon Dias no dia de hoje. Até acho que no primeiro tempo ele conseguiu fazer coisas que não vinham sendo feitas. Zero cobrança. O time tá mal, o time tem problemas importantes. Mas zero cobrança ao Ramon Dias, que em 2 treinamentos não ia mudar o Internacional de forma significativa no que diz respeito à forma de jogar. É óbvio que não.
O segundo tempo começou a apresentar. O segundo tempo apresentou algumas coisas assim para a gente começar a prestar um pouco mais de atenção. O Inter está com um problema físico, tá? E me surpreende porque o Inter tinha o Paulo Paixão como preparador físico. Segundo tempo, a vitória do Juventude no segundo tempo, ela foi física também, não só de ordem tática com a modificação, mas o Juventude engoliu o Inter fisicamente. O Inter estava babando na gravata no final do jogo. E o Juventude super intenso e chegando. O segundo tempo foi do Bilu pelo lado direito e do Enio pelo lado esquerdo. O Vitor Gabriel sofreu, foi superado pelo Bilu e o Juventude entrou na área de todas as formas. O gol que o Juventude fez foi uma falha nossa defensiva. Bola no miolo da área, por baixo, bola mal afastada e o Enio fez o gol. Houve falha defensiva de novo hoje. Isso também é importante a gente colocar. Mas de qualquer maneira, eu acho que o cardápio foi colocado à mesa, né? Por mais que o Ramon Dias e o seu filho tivessem observado o Internacional, visto fitas e não sei mais o que, e tapes e VTs, eles viram hoje na beira do campo. Eles viram hoje na beira do campo os problemas que o Internacional tem. E certamente é hora de começar a corrigir. O Inter hoje tinha muitos desfalques, é verdade. Na próxima partida volta o Aguirre, volta o Bernabé, talvez volte o Thiago Maia. Não sei o que ele vai fazer. Eu não tiraria o Luiz Otávio do time. O Luiz Otávio fez uma partida bem aceitável, tá? Eu não tiraria o Mercado do time de forma alguma. Ao contrário, o Mercado para mim tem que ser o capitão do Inter. Para mim o Mercado foi o melhor em campo. Mas a equipe elegeu o Romero, que fez um belo primeiro tempo, tá? O Romero fez um belo primeiro tempo. O Romero é bom jogador, com a bola nos pés. E eu também acho que não deve deixar o time. Ele está jogando no lugar do Alan Rodrigues, que é o titular, mas o Alan Rodrigues volta só daqui 1 mês e meio. Deixa o Romero e deixa o Mercado e dá a abraçadeira de capitão pro Mercado. O Alan Patrick não merece ser capitão do Internacional. O Alan Patrick não merece ser meio campo do Internacional. Ele não é líder, ele não tem imposição de personalidade para ser capitão do Internacional. Não tô desistindo do Alan Patrick. O Alan Patrick tem 18 gols na temporada. O artilheiro isolado do Inter, um dos maiores artilheiros do Brasil na temporada. Claro que grande parte desses gols de pênalti, mas pênalti também vale. Então, a abraçadeira de capitão para mim não é mais o Alan Patrick. Essa abraçadeira tem que ir para o Gabriel Mercado. Os problemas estão aí. Os problemas estão colocados. As deficiências estão estabelecidas. Alguém colocou aqui no recado: tá vendo, Baldasso? Não era técnico, o grupo do Inter é que é ruim. Mas não é inferior ao Juventude, irmão. Não é inferior ao Juventude. Então essa aí não cola para mim. Este grupo de jogadores do Internacional é muito melhor que o grupo de jogadores do Juventude, não é? Então não explica o Inter ter tomado um sacode no segundo tempo. O que explica são os problemas. Os problemas que precisam ser resolvidos em organização de time, em evoluções técnicas, em evolução física. Eu repito, o Inter terminou o jogo babando na gravata e coisas precisam ser feitas nesse sentido. É muito trabalho pela frente. O resultado foi bom, tá? Eu antes do jogo dizia que não. As circunstâncias do segundo tempo é de levantar as mãos aos céus e comemorar esse empate. O Juventude deu um chocolate no Inter no segundo tempo.